Vamos lá, boa noite, turma. Mais uma aula nossa aí da residência de medicina intensiva lá do nosso Hospital Metropolitano Dr. Cede Castro. O tema de hoje que nós falaremos, em especial o professor aí, Fábio Bordim, é sedação e analgesia. É um tema não menos importante do que os outros, pelo contrário, muito importante no nosso dia a dia da terapia intensiva, e é um tema que a gente sabe lidar pouco com ele no dia a dia, né? Então, o Dr. Fábio vai dar mais ênfase na sedação e analgesia dentro do CTI, e é importante que todos que tiverem e puderem deixar as câmeras abertas e os áudios fechados para que nós possamos interagir melhor. Dúvidas podem ser lançadas no nosso chat e a gente, ao final, vai comentar e fazer uma resenha, como sempre. Eu vou ajudar o Fábio na apresentação aqui, por causa da idade, e não consegue mexer muito com esse trem de apresentação, não. Beleza? Eu vou fechar o meu áudio aqui. Fábio, eu vou colocar na tela aí, você vai me sinalizando que eu vou passando para você. Boa aula para nós. Ótimo. Você só me confirma aí se estão me ouvindo, se você está me ouvindo bem, se a turma está me ouvindo aí. Estamos sim, viu, velho? Maravilha. Tá boa. Tá todo mundo enxergando aí a apresentação, Fábio? Você está vendo direitinho aí? Certinho. Beleza, só sinalizando, a palavra é sua aí. Boa aula para a gente, turma. Maravilha. Perfeito. Vamos lá, turma. Boa noite a todos. Então, como o Luiz falou, nós temos hoje a difícil missão de conversar sobre sedação e analgesia no intervalo aí de 50 minutos. Eu digo aí uma difícil missão porque existem 200 maneiras diferentes de discutir sobre sedação e analgesia, desde a maneira mais prática e específica para cada procedimento, até a maneira mais filosófica possível, em razão da subjetividade que é a analgesia, sobretudo a analgesia, certo? Então, essa dificuldade não é só para a gente ministrar aulas, mas essa dificuldade é também para que tenhamos um consenso dentro da terapia intensiva sobre sedação e analgesia. E conforme a gente vem acompanhando aí as diretrizes, pode voltar um slide só, Luiz, por favor. Conforme a gente vem acompanhando as diretrizes, a gente vem percebendo que estão tentando reduzir, na medida que as novas diretrizes vêm surgindo, a subjetividade da coisa, de maneira a deixar mais objetivo as indicações mais claras e, sobretudo, mais fortes. Tá? Essa aula ela é um tema, então, extremamente extenso. O último protocolo, o último guideline sobre sedação e analgesia saiu em 2018, é um guideline americano, não é um guideline brasileiro. Nosso brasileiro é de 2005, então ele está bem defasado. Depois de 2005, ainda teve um guideline americano de 2013, e agora, atualmente, em 2018, uma nova atualização dessas diretrizes, e é o que nós temos de mais recente com relação à sedação e analgesia. Bom, essa diretriz, ela saiu, então, na Sociedade de Terapia Intensiva Americana, e a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva conseguiu uma autorização para traduzi-la e colocar no site da Sociedade Americana a tradução para o português. Então, são 3 línguas só lá, uma delas é o português, porque a gente conseguiu traduzir isso com autorização deles, obviamente. Então, o tema é muito grande, e nessa última atualização, ele veio como sedação, analgesia, dor, delírio, imobilidade e sono com distúrbios de sono em pacientes adultos na UTI. De forma que o delírio é algo tão prevalente, tão importante dentro da terapia intensiva, que o próprio guideline dedicou muito mais tempo e páginas de escritas sobre delírio do que propriamente sedação e analgesia, de tão importante que é o tema. Dessa forma, eu vou me ater aqui, tomei a liberdade de falarmos aqui nessa apresentação sobre sedação, analgesia e dor, e deixei o delírio para uma aula específica de delírio, mais para frente, que a gente pode e precisa dar diante da importância e da prevalência que ela existe dentro do CTI,
Eu disse a prevalência porque é numérica, é matemática, é muito prevalente, e a importância porque a mortalidade associada ao delírio em UTI ela é extremamente alta. Só para exemplificar, em alguns serviços, a mortalidade do delírio, em alguns trabalhos, chega a 40%, que é a mesma mortalidade do paciente em choque séptico, ou até um pouco maior. Então, é de extrema importância, a gente vai, obviamente, em algum momento aí no decorrer do ano, dedicar uma aula específica para o delírio, que é de extrema importância. Bom, próximo, Eluide, por favor. Esse é o guideline traduzido da Critical Care, está lá, e eu tenho esse guideline aqui, já em português, se eventualmente alguém quiser, é só me mandar um e-mail depois, que eu tenho o maior prazer em enviar, sem problema nenhum, de 2018, e aí essa é a referência principal que a gente tem nessa nossa discussão de hoje, próximo. A dificuldade nesses guidelines, como eu disse para vocês, é realmente reduzir a subjetividade das avaliações de dor. Porque o que é dor, o que é uma dor extremamente importante para mim, pode ser uma dor leve a moderada para outro. Então, deixar isso de forma racional é muito difícil. Nesse sentido, nesse último guideline, tiveram uma ideia que eu acho que foi brilhante, que foi adicionar como coautores nesses guidelines pacientes como colaboradores e coautores, pacientes sobreviventes da terapia intensiva e que passaram durante um tempo prolongado dentro do CTI, que receberam sedanalgesia de forma mais importante e que passaram por procedimentos dito dolorosos. Então, foram selecionados e foram convidados a participar como coautores desse guideline, talvez umas inovações, eu não conheço ainda outros trabalhos nesse sentido, em que pacientes entraram como coautores, e não só como dados, né? E para tentar minimizar um pouco mais a subjetividade da ação, de forma que, e é tão subjetivo que, por mais que se consiga, por mais que se tente deixar isso mais racional, todo guideline, por melhor que ele tenha sido desenhado, das 38, 39 recomendações que ele consegue fazer no seu término, só 2 delas são consideradas recomendações fortes, justamente por conta da subjetividade da dor, sobretudo da sedação e da analgesia. Então, próximo. Bom, com relação, então, vamos entrando aqui, com relação à sedação e analgesia especificamente, que é para a gente ganhar tempo, a gente não perder tempo aqui, a gente tem que ter um cuidado na nossa discussão de tentar objetivar ao máximo e não deixar que a gente caia na armadilha de entrar numa discussão semântica ou filosófica em relação à sedação e analgesia, porque é possível que isso aconteça. Então, a dor dentro da terapia intensiva, e aqui a partir de agora eu vou tentar falar só dentro da terapia intensiva, vou tentar puxar sempre para o nosso lado, que é a nossa vivência, é o objetivo da nossa discussão. A avaliação periódica da dor dentro da terapia intensiva é algo novo, é algo de extrema importância e que tem tido muita ênfase nas novas diretrizes, justamente porque a dor ela está diretamente envolvida em vários fatores negativos dentro da terapia intensiva, que é aumento de morbidade, aumento de tempo de ventilação mecânica, quando não controlado, obviamente, ou mal conduzida, aumento do tempo de permanência dentro da terapia intensiva, quando ela é conduzida para mais ou para menos, ela deve ser muito bem dosada no dia a dia. E essa dosagem, essa avaliação periódica na intensidade ou na qualidade da analgesia, isso deve ser incorporado à rotina de monitorização intensiva. E eu já adianto aqui para vocês, dizendo que sinais vitais não são bons dados relevantes para avaliação da dor. Eles são pistas, sim, mas a dor deve ser tentada quantificada, deve ser quantificada dentro da terapia intensiva para que a gente consiga manejá-lo de forma mais segura. Por isso, existem métodos de monitorização da dor, a gente vai descrever aqui, nós vamos ver, né, no decorrer da nossa discussão, e eles devem ser o mais preciso possível, eles devem ser simples, é necessário que sejam reprodutíveis, sejam disponíveis, e eles precisam estar sendo inclusos entre os controles regulares, tá certo? Então, deve ser facilmente controlado, deve ser facilmente mensurado a dor
e, consequentemente, a analgesia / sedação dentro da terapia intensiva. Próximo. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma junção entre o que é tríade da anestesia e a tríade dentro da UTI. Ou seja, é necessário e é uma recomendação formal que a gente consiga manejar analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular de forma sinérgica, a usarmos a menor dose necessária de cada medicação que você lança a mão, preferencialmente medicações que tenham menos metabólito ativo, que tenham efeito de curta ação, para que possamos ter dentro da tríade da UTI a menor agitação, o menor desconforto, a menor dor, cursando com a menor dose necessária dessas medicações, e por isso aí há uma sugestão forte para que a gente use atualmente medicações que são sinérgicas e não só lançarmos mão de uma ou duas medicações, lançarmos sinergismo de várias medicações em doses menores para que a gente consiga atingir esse nosso objetivo, que é reduzir a agitação, desconforto, reduzir a dor e, sobretudo, reduzir o delírio. Olha o delírio aparecendo novamente na nossa discussão, e nós nem vamos falar nele especificamente de tão importante. Reduzir delírio é algo, é um objetivo a ser alcançado dentro do CTI, em razão da sua mortalidade, que é muito elevada. Nesse sentido, se a gente conseguir manejar de forma sinérgica sedativos de ações diferentes, para que possamos usar pseudoanalgésicos de forma mais racional, com menor dose, menor infusão, e, sobretudo, medicações que são com menor tempo de ação, a gente consegue maior eficácia e melhores resultados já consagrados. Próximo. Bom, eu coloquei esses slides aqui para a gente pensar que, não entrando já na subjetividade da coisa, que sedação analgesia, ela tem como por função não só a humanização dentro do CTI, mas, sobretudo, reduzir morbidade, reduzir tempo de permanência e, consequentemente, reduzir mortalidade. Isso é uma associação difícil de se fazer, o manejo da pseudoanalgesia de forma correta, reduzir mortalidade por conta da subjetividade. No entanto, não há dúvida de que, a partir do momento que eu manejo muito bem a minha pseudoanalgesia no CTI, de forma a reduzir tempo de internação, reduzir tempo de ventilação mecânica, reduzir morbidade, automaticamente estou reduzindo também a minha mortalidade. Mas, como o nosso CTI é um CTI humanizado, e a gente preza muito por isso, na humanização, sobretudo nos pacientes do SUS, que é o mote que nos movimenta aí, é dito já desde 99, formalmente, que a humanização é um objetivo fundamental dentro da terapia intensiva, dentro da medicina intensiva. Então, vamos lá, próximo. Bom, vamos entrar, então, nos conceitos, para a gente não ficar muito atento aí, não se ater demais a conceitos e ficar meio maçante. Vamos dar uma resumida em tudo isso. Ou seja, o conceito de dor é bastante subjetivo, mas é uma experiência desagradável, de caráter sensorial, obviamente, ou emocional, e aí é um grande vilão, associada ou descrita como lesão tecidual real ou potencial. Ela tem uma elevada prevalência dentro da terapia intensiva, com a média aproximadamente de 50% a 60% dos pacientes que sentem dor. Alguns trabalhos chegam a 88%, 90% dos pacientes experimentam a sensação de dor, e quando eu falo dor, é dor mesmo, é dor que deixa o paciente lembrando dessa dor nos próximos 6 meses, dentro da terapia intensiva. Então, isso é algo a ser perseguido por nós, de forma a dar esse conforto para o paciente, conforto / melhora da mortalidade. E a analgesia, obviamente, é a ausência ou supressão da dor. Há trabalhos que mostram que, após 6 meses de uma cirurgia eletiva, quando se pergunta, primeiramente, para o paciente, o que você lembra da sua estadia no CTI, a maioria desses pacientes, em até 6 meses, tem como principal lembrança a dor que sentiu no pós-operatório. Então, a gente tem que perseguir isso de forma bastante importante, não só do ponto de vista de humanização, mas, sobretudo, do ponto de vista de redução de mortalidade. Próximo. Muito bem. Aquilo que eu falei para vocês, os sinais vitais não devem ser usados isoladamente na avaliação da dor, eles devem ser usados, sim, como pista para avaliação apropriada da dor.
É importante que a gente perceba isso e esteja atento. Mas é importante quantificar essa dor no paciente. Para isso, a gente usa algumas tabelas. Próximo, Lid, por favor. E essas tabelas da dor, essa aqui é mais do que consagrada, todo mundo já conhece, a monitorização da dor, uma escala numérica de 0 a 10. Isso aí a gente tenta reduzir um pouco da subjetividade na medida que eu vou aplicando essa escala de forma rotineira ou de forma regular por uma mesma pessoa no mesmo paciente. Então, se esse paciente agora tem uma dor considerada 8 de numeração 8, uma dor intensa, se eu faço a minha intervenção e daqui meia hora ou 40 minutos eu faço uma nova tabela de novo e ele fala que a dor dele caiu para 5 ou 6, não tem subjetividade nisso. Não tem subjetividade. O que eu não posso fazer é comparar a mesma dor em pacientes diferentes, porque tem um critério de sensibilidade de cada um. Então, eu perco a subjetividade quando eu aplico as tabelas de monitorização da dor, de critérios da dor, de forma rotineira, de forma regular no mesmo paciente. Próximo. Bom, aqui agora, apesar de ser grande aqui, não precisa ficar lendo isso não, mas eu vou resumir isso. É algo de extrema importância dentro da terapia intensiva, talvez um dos slides mais importantes da nossa discussão aqui, que é o que nós estamos implantando agora dentro do hospital, é a monitorização da dor dos pacientes sedados, os pacientes intubados, os pacientes que não têm autonomia, que não têm sensório. Nesse sentido, existem tabelas para avaliar isso também, existem critérios para a gente avaliar isso, tá? E a gente está implementando, não a introdução dessa tabela, que isso aí já é mais antigo, né? O BPS é uma tabela já conhecida, uma tabela consagrada, é de fácil execução e que leva em considerações 3 tópicos, cada tópico leva 4 pontuações, de 1 a 4. Portanto, é uma tabela de dor de paciente em ventilação mecânica, que vai de dor mínima ou ausente, que seria o valor número 3, a dor máxima no valor número 12. Então, vai de 3 a 12. E o que nós estamos fazendo de diferente dentro do nosso CTI, que já está incorporado no nosso protocolo, que vai ser entregue agora essa semana que vem, para o Luíde e para o pessoal da enfermagem, é darmos um pouco mais de autonomia para o pessoal da enfermagem e para o pessoal da fisioterapia, para avaliar de forma formal a dor e o desconforto nos pacientes em ventilação mecânica. Isso é de extrema importância. O consenso mostrou, e vários trabalhos mostraram, que quando eu tenho essa avaliação rotineira da dor, como rotina dentro da terapia intensiva, feito pela enfermagem, em parceria com a fisioterapia, esses pacientes tinham uma experiência sensorial da dor menor nesses critérios quando eles puderam relatar isso na sobrevivência às suas patologias. Então, é de extrema importância que a gente use isso de forma rotineira, a mensuração da dor, a mensuração do desconforto e da analgesia nos pacientes também em ventilação mecânica, que, volto a dizer, está embutido diretamente na redução de morbidade, tempo de internação, tempo de ventilação mecânica e automaticamente na mortalidade. E para nosso dia a dia dentro do Hospital Metropolitano Célio de Castro, está incluído diretamente na redução de custos. Então, a gente consegue ofertar para esse paciente algo que é humano, que é bastante confortável, com bastante eficiência e, no final das contas, não só com redução da mortalidade, mas com redução de custos também. Eu estou dizendo isso porque a gente vai falar de drogas aqui que são drogas ditas unitariamente mais caras, mas que, no final das contas, quando os pacientes diminuem seu tempo de permanência dentro do CTI, o custo geral desse paciente tende a reduzir. Próximo. Muito bem. A analgesia, como vocês podem ver aí, a gente vai ficar decorando isso aqui, mas ela pode ser feita de várias formas, de diversas formas. Dipirona é a droga mais utilizada dentro da terapia intensiva, para dores leves, aí você tem um arsenal de outras medicações. Anti-inflamatório não hormonal é desencorajado o uso de rotineiro dentro da terapia intensiva, justamente pela disfunção renal nos pacientes que já estão críticos, com fatores de riscos importantes. E aí, obviamente, as drogas mais utilizadas são os opioides, tá?
Os opioides são drogas com alto poder analgésico, mas que têm nele embutido uma série de características negativas, sobretudo o delírio, novamente voltamos a falar de delírio, alterações gástricas, alterações sensoriais, e isso pode estar envolvido diretamente lá na frente, quando a gente pesa a mão, em aumento de mortalidade. Muito bem, morfina, metadona, fentanil são as drogas mais utilizadas como analgésico, como analgesia dentro da terapia intensiva, e o consenso, ele vem dessa vez, ele vem sugerindo fortemente que a gente lance mão, que nós lançamos mãos, de sinergismo de uso de analgésicos que agem de formas diferentes. Ou seja, ao invés de eu usar um exemplo, somente fentanil para fazer analgesia do paciente, que eu associe ao fentanil uma outra droga de ação diferente para reduzir o tempo de intubação, para reduzir aumentar a velocidade de extubação e reduzir a permanência do paciente dentro do CTI, com meta-análise mostrando que isso é altamente eficaz. Então, há uma tendência atual bastante clara, com sugestões fortes, da gente deixar de usar monoterapia na analgesia e passarmos a usar terapias associadas no sentido de reduzir o efeito maléfico dos opioides. Veja bem, o opioide não tá sendo desencorajado o seu uso, não é isso. O opioide é importante o uso dele no CTI, a gente vai continuar usando, mas a gente tem que usar a menor dose possível, sempre associado com outras medicações que agem de forma diferente. E as medicações que a gente mais associa dentro da terapia intensiva, que é uma sugestão do consenso, é a ketamina e o desmedetomidina, que é o Precedex, e agora vindo fortemente a gabapentina e a pregabalina, sobretudo nas dores neuropáticas, ou seja, pacientes da cirurgia vascular. Estou trazendo agora para a nossa rotina. Nosso serviço tem muito paciente da cirurgia vascular. Uma associação de fentanil com pregabalina é dita como redutora do tempo de internação desse paciente, com mais conforto e, consequentemente, redução da mortalidade. Isso é de extrema importância que nós estamos conversando aqui agora. E eu chamo a atenção aqui para vocês da ketamina, não só porque eu sou entusiasta da ketamina, eu uso muito a destrocetamina, porque é uma droga extremamente versátil, e a gente precisa lançar a mão da ketamina. Ela tem versatilidade por vários motivos. Uma, porque ela pode ser usada IM naquele paciente extremamente agitado, que eu preciso fazer uma pseudoanalgesia até eu conseguir pegar uma veia. Aquele paciente no CTI que está chutando, cuspindo, que está agitado, em delírio, eu faço uma ketamina IM, em 5 minutinhos ele relaxa, eu consigo pegar uma veia. Eu não preciso deixar 10 pessoas segurando ele para uma só pegar uma veia dele. Segundo, porque ela não só é analgésica, mas ela é sedativa também. Então, ela tem as duas funções numa mesma medicação. Terceiro, porque ela é muito cardioestável, ela dá pouca repercussão hemodinâmica, ela é simpático-mimética, então ela traz broncodilatação, é importante usar ketamina nos pacientes depiocíticos, com broncoespasmo importante, no desmame da sedação e analgesia, com opioides e com benzodiazepínicos. Então, é uma droga que deve ser usada com mais frequência dentro da terapia intensiva, e ela é muito pouco utilizada, e ela é barata também, mas ela é muito pouco utilizada porque a ketamina traz um preconceito associado a ela, porque a ketamina antiga era uma mistura racêmica com racemato, ou seja, ela tem o isômero de estrógeno e o isômero levógeno na mesma solução. E isso trazia muita alucinação dentro do CTI, cialorreia. Agora, com a evolução tecnológica, a nossa ketamina que a gente usa em ser humano e na terapia intensiva é só a destroketamina, ela só tem o isômero de estrógeno na solução. Com isso, a gente conseguiu concentrar a potência dela em 4 vezes maior em relação à outra e reduzir de forma importante os efeitos colaterais. Então, é uma droga barata, é uma droga segura, é uma droga que traz menos indução de delírio e que, quando associado tanto com benzodiazepínico em dose baixa ou quando associada com opioides em dose baixa, traz um benefício importante para os pacientes de uma maneira geral. E ela tem pouquíssimas contraindicações, sobretudo a mais importante é no paciente que está em choque cardiogênico de causa isquêmica na fase aguda. Só o choque cardiogênico não isquêmico, ela está liberada para ser usada. Então, só naquele paciente que está com isquemia aguda, ela pode estar associada ao aumento do consumo miocárdico, mas é uma contraindicação relativa e o restante é só indicação classe 1. Muito bem, próximo. Muito bem.
Então, aquilo que eu falei para vocês, a abordagem multimodal, esse é o texto do consenso, ou seja, eles sugerem, obviamente, o uso de um opioide na menor dose efetiva, aquilo que a gente acabou de discutir, e combinar diferentes analgésicos com diferentes mecanismos. Isso resulta em efeito sinérgico, seguro e muito mais eficaz. Esse é o dito analgesia balanceada ou analgesia multimodal, chamam como quiser. Que estão gourmetizando a analgesia multimodal, achando que ela só pode ser feita com desmedetomidina, relacionada a drogas de ação muito curtas e drogas muito caras. A gente consegue fazer uma analgesia multimodal, a gente consegue fazer uma analgesia balanceada de forma eficaz, de baixo custo e com redução de tempo de internação do nosso paciente no CTI, com o que nós já temos, E basta manejar isso de forma correta e, sobretudo, acompanhar a analgesia com os critérios de forma regular dentro da terapia intensiva. Isso é muito importante. Próximo. Bom, nós não vamos ficar lendo trabalhos e meta-análises aqui, para a gente não ficar gourmetizando a nossa discussão, mas aqui são todos tirados do consenso. Aqui, esse trabalho de baixo aqui é um gráfico que mostra, quem não conhece, essa linha mediana aqui mostra que tudo que está à esquerda dessa linha está a favor da associação de sedativos. Aqui, no caso, é um opioide com medicamentos de ação neuropática, pregabalina e a gabapentina. Todos os trabalhos aqui não tocaram a linha mediana, ou seja, todos os trabalhos mostraram um benefício e a média móvel, que é esse losango embaixo, que está bem pequenininho, mostrou realmente que essa meta-análise comprovou, com N significativo, que essa associação traz só benefício para o paciente. Então, associar ketamina em uma dose dissociativa como coadjuvante na terapia intensiva com opioides, de forma a usar opioides de infusão mais baixa, traz benefício. Medicamento da dor neuropática, gabapentina, carbamazepina e pregabalina, dentro da terapia intensiva, junto com opioides em dose baixa, traz benefícios importantes, sobretudo redução do tempo de permanência no CTI, redução de morbidade e redução automaticamente lá na frente de mortalidade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso e fazer isso valer com mais empenho. Próximo. Muito bem. Aqui, só para exemplificar, dentro dos opioides, você pode usar aquilo que você tem. Esse gráfico não significa que o fentanil não é uma boa droga e que o remifentanil é uma droga excelente. É uma droga excelente o remifentanil. O fentanil pode também ser uma droga excelente, mas a gente tem que usar com critério. Por que a gente tem que usar com critério? Que com pouquíssimo tempo de infusão, o fentanil já tem uma meia-vida num contexto sensitivo muito alto, ou seja, ele fica recirculando muitas vezes a partir do momento que eu retiro, mesmo com tempo de infusão menor. Então, eu não preciso ficar 10 dias em uso de fentanil para falar que esse paciente vai ficar recirculando e ele vai demorar para acordar, porque os metabólitos ativos e a recirculação do fentanil, ela é muito importante nos pacientes. Então, é muito comum, ou quem nunca viu, por exemplo, um paciente que ficou lá em status epilético usando midazolam e usando fentanil, são duas drogas que a gente mais usa e que tem um tempo de ação muito longo, metabólitos ativos durante muito tempo e recirculação. Esses pacientes, quando são retirados a sedação dele por uma possível evolução para desmame, ficam 5 dias aguardando para acordar. E nesses 5 dias que eles não acordam, eles fazem pelo menos 2 tomografias desnecessárias. 2 tomografias normais, isso é muito comum, Hoje mesmo eu corri leito lá com uma paciente que fazia 3 dias que não acordava, que já estava marcada uma tomografia, porque ela não acordava, e ela usou midazolam e fentanil dose altíssimas puro, então era só esperar que essa vozinha vai acordar em algum momento, porque não tem lesão neurológica, não tinha clínica para isso. E agora, se eu tiver a possibilidade de usar o remifentanil, vocês estão vendo aí embaixo, o remifentanil, que ele tem uma meia-vida curtinha, a despeito do tempo de uso, obviamente eu vou ter mais sucesso. Mas se eu não tiver, não tem problema. Como é que eu faço essa curva do fentanil se achatar como do remifentanil? Fazendo a suspensão diária. É por isso que existe a suspensão diária da sedanalgesia dentro da terapia intensiva. Se eu pudesse usar remifentanil, cetamina e desmedetomidina para todos os meus pacientes, eu não precisaria na prática, fazer suspensão diária, porque na hora que eu suspendi no momento de desmame, rapidinho eles iriam acordar e não tinha metabólico ativo. Mas como eu uso fentanil e midazolam, são drogas que se acumulam, eu preciso fazer suspensão diária, mesmo nos pacientes mais críticos. Porque à medida que eu suspendo o fentanil, essa curva em ascendente, ela tende a cair. Porque o que está recirculando, eu vou consumindo na minha sedação. E se esse paciente
necessitar de nova sedação, eu volto a sedá-lo novamente. E essa curva vai fazendo um serrilhado, ela não fica só em ascensão. E assim com o midazolam. Daí a importância da suspensão diária dentro da terapia intensiva de sedação, quando eu não tenho condições de usar drogas de ação curta. Se eu só posso usar fentanil e midazolam, ou se eu não estou usando outras drogas de ações curtas, no nosso caso a ketamina, que a gente tem que usar com mais frequência, o Precedex e tudo mais, eu pelo menos suspensão diária eu tenho que fazer para evitar esse acúmulo e não dar para o paciente o aumento da mortalidade que ele não quer. Próximo. Muito bem. Com relação à sedação, sedação e analgesia são coisas totalmente diferentes. A analgesia, ela vem, como o nome já próprio diz, para trazer a analgesia, mas, sobretudo, para diminuir ou para bloquear, nunca bloqueia, mas a gente fala bloquear a resposta adrenérgica. Isso é importante a gente entender na hora de fazer procedimentos dentro do CTI. Se eu vou fazer um procedimento de intubação dentro do CTI, eu uso um analgésico, não é para o paciente ficar tranquilo e sossegado, isso aí passiflora também faz. Eu uso um analgésico para o paciente ter um bloqueio adrenérgico, é tudo que eu não quero. Agora, sedação é para também reduzir a ansiedade, a agitação, trazer conforto, mas, sobretudo, trazer amnésia. Então, essas são as duas respostas oficiais. Eu uso um analgésico opioide para fazer bloqueio adrenérgico e eu uso um sedativo para trazer amnésia. Ambos, obviamente, trazem redução de ansiedade, redução de agitação. Mas quando não uso de forma correta, ou para menos ou para mais, usando para menos eu causo mais dor e mais morbidade, e usando para mais eu causo mais delírio dentro do CTI. E delírio está diretamente relacionado à mortalidade. Então, eu preciso racionalizar a dose correta para cada paciente. Para isso, eu lanço mão dos critérios de dor, dos critérios de analgesia e dos critérios de sedação. Próximo. Assim como a analgesia tem os critérios, a sedação também tem as escalas. Né? A escala mais utilizada que a gente usa no CTI é a escala de Hess, que é simples, a enfermagem faz isso constantemente, e em alguns locais isso está na folha de dados do paciente, em que a enfermagem consegue anotar a escala de Hess na frente, a cada momento que ela faz, isso é importante. O próximo. Bom, e aí existem os efeitos colaterais, obviamente, assim como existe da analgesia, né? Na ventilação mecânica, ela traz melhor adaptação da ventilação mecânica, mas pode trazer apneia se o paciente estiver desconectado e você pesar na mão. Pode trazer delírio, que é um grande vilão dentro da terapia intensiva, mas quando a gente usa, por exemplo, a droga mais comumente usada dentro da terapia intensiva como sedação, que é o midazolam, e a gente usa isso igual água, a gente tem associado a ele uma perda de massa muscular. Olha só, eu não estou dizendo que é só o midazolam que faz os pacientes ficarem com perda de massa muscular. Não, é a imobilidade, mas para que ele fique imóvel, eu tenho que lançar mão de muitas medicações. Então, se a partir de agora eu conseguir prestar atenção e ter esse senso crítico de que eu preciso dar uma analgesia e uma sedação mínima para que o meu paciente fique confortável, mas que ele não perca o drive respiratório, ou seja, ele consiga mobilizar algumas células musculares de forma a ter menos perda de massa muscular, eu automaticamente estou dando para esse paciente não desconforto, eu estou dando para ele menor tempo de ventilação mecânica, menor tempo de terapia intensiva, menor perda de massa muscular, menor chance de fazer trombose venosa profunda, menor incidência de escária de decúbito, que isso aqui é um crime, menor lesão nervosa por compressão, redução de delírio e, consequentemente, menor mortalidade. Então, é extremamente importante que eu use a menor sedação / analgesia dentro da terapia intensiva para que o paciente fique o máximo de conforto com a menor dose possível. Se eu não consigo usar a menor dose possível, ao invés de eu aumentar a minha dose de sedanalgesia, no caso aqui a gente está falando do midazolam, mas eu posso usar vários outros, é necessário que eu associe ao midazolam uma outra droga sedativa. E aqui eu volto a falar da ketamina, que a ketamina eu falei que ela é versátil, ela é tanto sedativa como analgésica. Nesse sentido, eu posso associar ketamina com midazolam, ketamina em dose dissociativa e midazolam em dose baixa, eu posso associar ketamina com propofol, eu posso associar ketamina com analgesia com opioide, com fentanil, remifentanil. Então, ou seja, é uma droga extremamente versátil que a gente tem que lançar a mão dela com mais frequência para evitar essa quantidade de efeitos colaterais que a gente está descrito aqui, entre outros, né? Próximo.
Bom, o benzodiazepínico, então, aquilo que é o grande representante da classe, aí são vários, você pode usar o que o seu serviço te dá de disponível. O mais comum, em 99,9% dos serviços, é o midazolam, e o restante são medicações enterais, lorazepam, diazepam, midazolam, que nós temos. A gente usa o restante de forma enteral, diazepam só para crise convulsiva, e o midazolam como droga de uso contínuo. Lembra que eles dão realmente a amnésia necessária que o paciente precisa, são drogas sedativas, são drogas hipnóticas, são também anticonvulsivantes, são drogas são relaxantes musculares, tudo isso são propriedades positivas. Mas são drogas que trazem amnésia também, mas que não trazem nenhum efeito analgésico, é importante isso, por isso que a gente usa sempre uma associação de sedativo com analgesia. Mas se eu eventualmente lançar a mão de uma ketamina, eu já estou tendo para os pacientes as duas funções, ou associada com outras drogas com uma infusão menor. E são drogas que podem desencadear o delírio. Na verdade, são as drogas que mais desencadeiam o delírio dentro da terapia intensiva. Então, a gente tem que tomar cuidado e buscar isso de forma contínua. Próximo. Bom, aqui é só um outro trabalho mostrando aí uma comparativo de propofol em relação ao benzodiazepínico dentro da terapia intensiva. Eu estou dizendo tudo isso e trazendo tudo isso aqui para a gente discutir, assim que a gente terminar, como é que nós vamos fazer para reduzir o uso de midazolam. E eu não estou propondo aqui que a gente deixe de usar midazolam. Não, isso não existe. A gente está propondo usar o mínimo possível, na dose menor possível, quando associado, e sobretudo associado com outras medicações. Porque quando eu comparo o propofol com benzodiazepínico, midazolam, por exemplo, eu tenho um nítido benefício do propofol no sentido de reduzir o tempo de intubação. Então, ou seja, os pacientes, à medida que eles entram no protocolo de desmame da ventilação mecânica, eles reduzem o tempo de intubação, a extubação é mais rápida quando eu uso o propofol no lugar de benzodiazepínico. Então vamos usar propofol em todo mundo. Não é bem assim, o propofol é uma droga excelente, é uma droga leitosa, vocês conhecem, ela é lipossolúvel, ela é daquela cor que ela é diluída em leite de soja, em leite vegetal, ela atravessa a barreira hematocefálica de forma muito rápida, ela tem uma ação muito curta, mas eu não posso usar propofol, por exemplo, mais de 72 horas, 48, 72 horas em dose alta, eu começo a ter efeitos colaterais importantes, que são raptomiólise, hipertrigliceridemia, então eu tento evitar. Mas propofol é uma droga extremamente segura, traz muita repercussão hemodinâmica sim, assim como o benzodiazepínico e midazolam, mas ela tem uma ação mais curta, ela não tem metabólito ativo, ela termina seu nível sérico muito rápido, reduz seu nível sérico muito rápido, e é uma das drogas mais anticonvulsivantes que a gente tem dentro da terapia intensiva, tanto quanto o midazolam. Então, ou seja, vamos então usar o propofol para tratar os status epiléticos? Não é isso que eu estou propondo, porque o propofol eu não posso usar a dose muito alta em tempo prolongado, e muitas vezes o status eu tenho que usar a dose maior. Mas eu posso e devo, ao invés de usar só o midazolam como droga para o tratamento de status, é associá-la a um propofol dose baixa. Estando ela associada ao propofol dose baixa, eu consigo manter mais tempo de uso do propofol e eu consigo reduzir a dose do benzodiazepínico, consequentemente reduzindo delírio, reduzindo o tempo de ventilação mecânica e reduzindo a mortalidade. É a mesma conversa que a gente já tinha anteriormente. Então, tudo está interligado. E aí o trabalho mostrando, a meta-análise mostrando com vários trabalhos, esse losango inferior aí, mostrando que, no geral, há uma forte tendência a ter benefício com relação ao propofol próximo. Muito bem. Com relação ao Precedex, não há um comparativo, uma diferença importante entre propofol e o Precedex. O Precedex é o nome comercial da dexmedetomidina. Estou falando Precedex aqui porque é o nome mais comercial, mais conhecido. Então, quando comparado o propofol com a dexmedetomidina, nós não temos uma diferença importante. Mas, quando eu associo o propofol ou desmedetomidina aos benzodiazepínicos em pacientes adultos, criticamente enfermos, que são os nossos pacientes em ventilação mecânica, eu tenho um desfecho positivo importante. Eu tenho menor tempo de internação, menor taxa de permanência dentro da terapia intensiva, eu tenho uma redução da ventilação mecânica, redução do delírio, redução de custo e, obviamente, redução da mortalidade. É tudo que nós queremos. E qual que é o preço do propofol em relação ao midazolam? São muito parecidos.
não é o custo que vai reduzir, que vai limitar isso. O Precedex, sim, o Precedex tem um custo maior, tem um custo muito maior. Então, dentro do SUS, vai ser mais difícil a gente usar a desmedetomidina de forma mais rotineira. Quem dera a gente pudesse fazer isso, mas a gente não pode, a gente não vai conseguir isso porque o custo inicial pontual é muito grande. E associar o uso de uma droga cara a uma redução de custo lá na frente, isso leva muito tempo, Então, a gente não vai conseguir isso agora. Mas, a despeito de ser uma droga cara, quando bem utilizada, a gente traz muito benefício para o paciente e evita de usar muito benzodiazepínico. Nós temos a desmedetomidina disponível no nosso hospital e, quando bem indicada, a gente lança a mão dela. Próximo. Bom, essa é a desmedetomidina. Nós estamos terminando a nossa discussão, para a gente abrir, para a gente conversar. E vocês vão perceber, no finalzinho, eu vou pedir para o Luiz passar depois, lá na frente, vários slides para baixo. São mais 2 ou 3 slides para a gente finalizar. Os últimos slides, daí em diante, eu tenho mais uns 10 ou 12 na sequência, que são as drogas descritas unitariamente, com as soluções, com as concentrações, com as doses, como diluir, cada uma delas que a gente usa no CTI. Morfina, fentanil, remifentanil, midazolam, ou seja, todas que a gente mais usa. Eu coloquei isso aqui não para a gente ficar discutindo uma por uma, mas para que, se alguém eventualmente quiser receber essa aula, é só me pedir que ela já vai completinha. E os 2 últimos slides lá embaixo é uma tabela de concentração e diluição de várias drogas dentro da terapia intensiva, não só os analgésicos, mas várias medicações estão lá descritas. Se alguém quiser, isso é um aspecto prático, eu coloquei também nos 2 últimos slides, facilita a vida de quem está aí na lida da terapia intensiva. Não vamos discutir isso, obviamente, mas está aí, se alguém eventualmente quiser a aula, é só me mandar aí através do e-mail, através do Luigi, que eu envio a aula completinha para vocês. Mas esses 2 últimos, pela importância que se tem e pelo benefício que traz, quando a gente associa eles a uma redução do uso de midazolam, a redução do uso de opioides, o benefício é tão grande que eu deixei 1 minutinho a mais para a gente conversar sobre cada um deles aí. Uma é a desmedetomidina, que a gente usa muito lá no CTI, quando a gente tem, por exemplo, pacientes com abstinência etílica, abstinência alcoólica, abstinência tabágica e de uso de pacientes em drogadição que fazem crises de abstinências importantes. Neste perfil de paciente, é muito seguro eu usar o desmedetomidina, porque deixa esse paciente tranquilo, sedado, com pouca analgesia, por isso eu posso associar qualquer outro analgésico com ela, mas ela tem uma característica importante, que ela não deprime o respiratório. Então, eu posso, eventualmente, tratar um paciente com SARA leve, com SARA moderada, com VNI, assentado na cama, usando desmedetomidina em VNI, e não necessariamente pegar um paciente que tem uma reserva muscular boa e sair sedando, entubando ele a qualquer custo. Então, ou seja, entre outros benefícios. Então, a desmedetomidina é uma droga que trata esses quadros confusionais de forma importante, é uma droga mais cara, obviamente, mas que ela é usada em período curto de tempo e não traz depressão respiratória, ela é extremamente segura nesse sentido. Por isso ela está dita aí como sedação consciente. Em procedimentos superficiais, que a gente vai fazer só uma sedação sem perder o drive respiratório, é uma droga excelente para isso. Próximo. Aí tem a solução padrão, a concentração, os pontos positivos e negativos, enfim, o ponto negativo mais comum que a gente percebe é a bradicardia que ela pode trazer nos pacientes, que é uma simpaticolítica, né? Então, e ela é absolutamente sinérgica com opioides e é absolutamente sinérgica com propofol, com menor incidência de delírio. Essa é uma grande vantagem. Ela até trata o delírio, certo? Próximo. E aqui, por fim, a ketamina, que eu já falei para vocês, que tem uma solução padrão, uma solução padrão sugestiva, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas essa é uma solução mais comum. A apresentação, a dose de indução, a dose de manutenção, os pontos positivos, e aqui é dito como ponto negativo a pouca depressão respiratória. É dito como ponto negativo do ponto de vista farmacológico, causa pouca depressão respiratória, mas para nós no CTI, tudo que a gente quer é usar esse ponto negativo. Ou seja, deixar o paciente sedado, deixar o paciente analgesiado com uma única droga, tendo os 2, analgesia e sedação, com menor depressão respiratória. Então, quem já vivencia a terapia intensiva percebe, quando a gente está usando ketamina no CTI, eu quero que esse paciente fique entregue na ventilação mecânica, só a ketamina geralmente não segura. Eu tenho que associar mais alguma coisa. E se eu associo, por exemplo, mais um midazolam à ketamina, eu vou precisar de uma dose muito pequena de midazolam, que é tudo que a gente precisa.
eu automaticamente vou precisar de uma dose muito pequena de fentanil, que é tudo que a gente está conversando até agora. Então, ou seja, vamos priorizar medicamentos pseudoanalgésicos que são eficazes, como a ketamina, para que a gente possa fazer uma associação sinérgica com outras medicações que a gente vai e precisa usar, exemplo midazolam, exemplo fentanil, de forma a ter uma infusão menor das outras e com menor efeito colateral, com menor morbidade, com menor tempo de ventilação mecânica, com menor permanência no CTI, com menor taxa de permanência e com menor delírio e, consequentemente, menor mortalidade. A nossa discussão termina aqui. Passa rapidinho os próximos slides aí, Luiz, só para o pessoal perceber. Aí tem etomidato, na sequência, pode ir passando. Tem propofol, tem midazolam, tem tudo aí para baixo. Tem o remifentanil, que é uma droga excelente, fentanil, tem morfina, enfim. E no finalzinho, lá embaixo, tem as duas tabelas aí de soluções de rotina, que eu coloquei do meu outro CTI aqui para vocês, como sugestão, se eventualmente alguém quiser ter isso como uma sugestão prática aí. Enfim, eu agradeço aí. Deixa eu ver se eu passei muito do meu tempo. Passei, não? Não, cravado 50 minutos. Não, tá tranquilo aí, Gordinho. Vou só parar a gravação aqui agora para a gente poder trocar alguma ideia aí, se alguém quiser fazer algum comentário antes de abrir aí. Obrigado, né, Fábio? O protocolo nosso institucional lá do Célio Castro foi escrito pelo Fábio lá há uns 2 anos e meio atrás. A gente já fez 2 revisões e essa é a terceira, se eu não me engano, né, Fábio, que nós vamos fazer agora, que a gente precisou fazer uma em vigência da pandemia com relação ao consumo, né? Os pacientes com Covid demonstraram para nós o quanto a gente não sabe mexer com sedação e analgesia, mais ainda com ventilação mecânica, né? E só umas observações complementando, Fábio, sua aula, para variar, é excelente, né, cara? Até fazer algum comentário depois de aula de professor de verdade é complicado, né, cara? E para quem não sabe, o Fábio professor aí da SOMIT, né? Da aula na SOMIT aí para alguns cursos. Nós temos o privilégio de tê-lo como professor aí, preceptor na nossa residência, mas trazendo para a nossa prática na terapia intensiva, né? Quem trabalha em CTI vê que um dos maiores desafios que a gente tem é a admissão de pacientes, por exemplo, em pós-operatório, que ainda estão entubados, né? Vamos falar em exemplo prático. Aquele paciente que chega num pós-operatório de uma cirurgia, da cirurgia geral ou de uma vascular, uma cirurgia mais complicada, em que os anestesiologistas, na maioria das vezes, fazem uma anestesia geral mais pesada e às vezes, para poder fechar um abdômen, por exemplo, faz um bloqueador neuromuscular, porque o cirurgião, na maioria das vezes, fala que o abdômen está tenso, que faz um bloqueio aí para poder fechar a barriga. Aí o anestesista faz o bloqueio, faz uma analgesia e leva o paciente para o CTI entubado. Aí chega lá no CTI, 11 horas da noite, o que a gente faz? Midazolam e fentanil, que eu vou deixar esse paciente descansar, e amanhã a gente estuba ele. Não é isso que a gente faz na maioria das vezes? Está errado, né? Está errado. A gente não pode fazer isso. Por quê? O senhorzinho tem 80 anos, operou de um abdômen agudo obstrutivo, já tem uma acidose metabólica aí por causa da cirurgia que ele está fazendo, leva para a gente no CTI, para a gente cuidar do paciente, para a gente despertá-lo, mas o plantonista, a equipe precisa dormir, não é isso? A gente precisa dar uma descansada de madrugada, porque eu também sou filho de Deus e a gente tem que dormir, né? Dorme em casa, né, gente? Dorme em casa. Porque o paciente não tem culpa se a gente está dando plantão, nós estamos ali trabalhando, nós não estamos ali dormindo. Então, o que a gente precisa fazer? Analgesia, né, gente? O paciente está bloqueado. Se ele está bloqueado, eu preciso dar analgésico para ele, eu não preciso sedar, teoricamente. A não ser, lógico, que o paciente está com nora em dose alta, ele não está um paciente estável o suficiente para eu progredir para a extubação nas próximas horas. Aí eu vou sedar adequadamente, eu tenho que fazer uma analgesia, né? E entender o mecanismo da droga. O Fábio está aqui dando aula excelente, a ideia dele não era, né? A gente combinou antes de falar de fisiologia
né, da farmacodinâmica das drogas, a gente precisava saber, isso não está descrito no protocolo, mas essa semana eu conversei com os nossos residentes, o Bruninho já mandou para eles, inclusive, o Gaito, né, para a gente poder estudar a fisiologia, que é importante, não adianta estudar artigo sem saber o básico, que a gente está falando de saber o mecanismo, de saber por que eu estou usando aquele medicamento, né? E aí, outra coisa muito importante, né? Acontece muito no plantão noturno. O paciente está mal adaptado à ventilação mecânica, né? Aí você vai lá e faz o quê? Faz um bolus aí de midazolam e fentanil que ele vai ficar bom. Mas eu não fui lá olhar o paciente. Às vezes o paciente está com secreção no tubo, gente. Nós estamos afogando o paciente. O cara está incomodado porque está afogando no tubo. Se você fizer uma aspiração adequada, olhar o paciente, posicioná-lo adequadamente, cabeceira 30 a 45 graus, às vezes o paciente sabe o que está acontecendo, tem um lençol dobrado nas costas dele, tem um eletrodo caído nas costas dele, o paciente está sentindo dor. E aí o que você faz? Faz o midazolam e fentanil lá que o paciente está agitado. Tá, gente, o cara está deitado lá e não consegue mexer. Outra coisa que a gente faz muito, é importante lembrar disso. Amarre lá, contém o paciente, senão ele vai arrancar o tubo. Vai. Se o tubo está incomodando ele, você acorda assustado indo na terapia intensiva, o que você vai fazer se você está com um tubo na sua goela? Você vai meter a mão e vai arrancar. Aí justifica você conter o paciente, gente? Não. Você tem que ir lá e fazer o quê? Ver o que está incomodando, examinar o seu paciente, olhar para ele. A maior incidência de extubação ou extubação acidental acontece em qual horário, que momento? Não é no banho, não, tá? A culpa não é da enfermagem, da fisioterapia, não. É de madrugada, né? Que a gente fica relaxado, vai dormir e deixa o paciente lá. E a gente esquece de olhar o paciente, de fazer um round, que a gente chama. Né? Quem fez residência com a gente lá no outro serviço sabe que tem um round que a gente faz lá na hora que chega, tem um round que você faz à noite. Você pode até dormir, gente. Estou falando para não dormir, não, mas levanta, dá uma olhada nos pacientes, né? É muito importante. Outra coisa que acontece muito, tem alguns físicos assistindo a aula nossa aí, eles não vão me deixar mentir. Na hora que o fisioterapeuta vai atender o paciente nosso, o que eles pedem? Ô, Luiz, faz um bolo de sedação ali que eu vou atender o paciente. Precisa, gente, fazer bolos de sedação para você atender o paciente? Não necessariamente. Você atende primeiro, se o paciente começar a ficar incomodado, aí sim, você não vai fazer sedação, você vai fazer analgesia. O Fábio deixou isso bem claro aí. Sedação tem a indicação específica para sedar o paciente na terapia intensiva. 90% do problema que a gente tem é analgesia, um paciente que está sentindo dor. E a gente acha que taquicardia, hipertensão é sinal de dor? Pode até ser. Mas a maioria das vezes, não, tá? O Fábio deixou isso bem claro aí, né? Não deixar os dados clínicos falarem por si só. A gente precisa ficar atento ao paciente, você precisa olhar o paciente, não acomodar, não a zona de conforto da equipe. Não é isso? Então, às vezes, o paciente vai tomar um banho, o que às vezes o menino fala para a gente na enfermagem? Isso não é raro, não. Ô, doutor, vou dar um banho no paciente ali, vou fazer um bolos ali de sedação e para ele tomar banho. Precisa, gente. Quando a gente vai tomar banho, todo mundo aqui toma sedação para tomar banho. É isso que acontece. Não é. Certo? Então, vamos ficar atentos. O que eu falo desde sempre? A gente está dentro da terapia intensiva, nós somos o ponto final. Se a gente não conseguir resolver, muitas pessoas vão perder, vão se machucar, vão abrir lesão, como o Fábio falou bem, paciente multissedado, ele vai abrir lesão de pressão. Paciente multissedado, o que vai acontecer? Vai ficar com mobilidade reduzida, aumenta a permanência no CTI, fica mais tempo na ventilação mecânica. Certo? Então, bora estudar, turma. O protocolo nós vamos reapresentá-lo semana que vem. E só para completar aí, Fábio, a Ana Paula Bueno, nossa residente, a R Sênior, ela vai te procurar semana que vem para poder fazer uma revisão desse protocolo com você, para, na sequência, lá para o dia 15 de novembro, a gente poder fazer um treinamento com a equipe toda, não só com os médicos, né? Dessa vez nós vamos colocar as escalas de dor, porque é importante, só para finalizar e abrir para vocês falarem, que eu gosto de falar muito aí, vocês já viram, em relação ao
ao poder, não é um poder, não pode falar em poder, mas ao empoderamento da equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, da equipe, né, de todo mundo em que está envolvido. Chegar ali e saber avaliar se o paciente está confortável ou não está confortável. Esse é o maior desafio que nós temos nos nossos 80 leitos hoje. É você saber que aquele paciente ele está no ponto de ser estubado, ele está no ponto de desmame diário, né? Nós já mudamos agora, vamos aplicar e fazer treinamento no bando de pneumonia associada à ventilação mecânica, que no item de sedação e analgesia, nós vamos avaliar se nas últimas 24 horas esse paciente foi avaliado adequadamente, porque a gente viu que era um ponto fraco nosso. A gente não avalia o que aconteceu nas últimas 24 horas, a gente estava olhando pontual, né? E isso não tem efetividade, a gente viu que não está funcionando. Né? Já falei tudo que eu tinha para falar, agora nós temos aqui a presença da nossa excelentíssima manhinha, doutora Yara, que é a nossa diretora assistencial. Obrigado, Yara, pela sua presença. Eu acho que eu não vi que hora que você chegou aí, espero que tenha assistido. Se quiser completar alguma coisa aí como dona, né, do patrocínio, que aí o Fábio deu umas alfinetadas aí falando do Precedex, do Propofol, né, mas a gente vai, né, porque a Yara está aqui não, mas a gente consegue muita coisa quando a gente tem protocolo, quando a gente tem dado, se a gente mostra que tem resultado, não é problema. A gente estava conversando isso hoje lá na comissão de óbito, né? Não é questão de custo, é questão de efetividade. Né? Se o medicamento é um pouco mais caro, mas ele tem mais efetividade, a gente vai correr atrás disso. Né? Mas, para isso, a gente tem que saber usar o remédio. O Fábio falou isso bem aí. Não adianta dar Precedex para todo mundo, que todo mundo vai usar Precedex. Né? Não adianta liberar Propofol, que todo mundo vai usar Propofol. Certo? Então, vamos lá. Bruninho, você também está aí, né? Meio abatido aí, mas se quiser comentar alguma coisa, Léo, a turminha aí, né? Ana Paula e Paulinha batendo papo aí durante a aula toda, minhas residentes lindas. Discutindo sobre, entendi, sedação e analgesia. Amanhã eu vou perguntar para vocês, amanhã tem prova, tá? Combinado. Como é que faz para falar, gente? Vai, eu estou te ouvindo, Serizinho. É só ativar o mudo? Uai, se você ativar o mudo, você fica mudo. Não mudo. Você está falando, viu, Bocaiúva? Pode não ouvir, não. Foi mal. Eu queria fazer uma pergunta, Luiz. Deixa eu parabenizar primeiro o Fábio aí, que o Fábio é um orador aí nato aí, uma aula excelente. E ele, obrigado. Acho que ele pontuou uma questão muito importante, que é o vício cultural, né, de começar a analgesia, sedação intempestiva nos pacientes que a gente tem, né, que a gente recebe no CTI. A gente bate isso muito na tecla no currículo de leito. Às vezes um paciente é entubado por rebaixamento sensório, a gente chega lá, está lá midazolam e fentanil contínuo, sem necessidade nenhuma. E a outra questão que ele colocou bem, né, você pode fazer a solução que você quiser, mas tem que saber a dose, né, exata, de miligramas, microgramas por quilo de peso, porque o que aconteceu, que a gente viu durante a pandemia, foi que, né, por questões de redução de volume, de infusão, e por diversas questões, a gente mudava a solução padrão, e muitas vezes, né, o médico de plantão não se atentava a isso, e a gente muitas vezes constatou o paciente oversedado, né, às vezes acostumado a deixar a midazolam e fentanil a 10 ml hora, sem nem saber, né, o quanto qual que é a solução que estava infundindo, quando ia ver uma solução pura, ou uma solução quadruplicada, uma solução dobrada. Então, você, assim, acho que é padrão, é obrigatório você saber o que você tem infundindo na veia do doente, e aí passa por isso, obviamente, aí a sedação, quando ela é contínua. Né? E o chefe colocou também, muito importante é isso, né, gente? É ver o paciente, né? É muito confortável, né? O pessoal é confortável para todo mundo, o paciente está sedado, RAS -5, né? Aí todo mundo dorme tranquilo, e aí, beleza, toca o plantão, isso é muito confortável, mas para o doente ele paga o preço de internação prolongada, de risco aumentado de PAV, e de, né, todas as complicações de uma sedação e internação prolongada no CTI. Parabéns de novo, Fábio, um abraço para vocês. Viu? Hoje eu consegui, meu baixo me deu uma trégua. Aí eu consegui abrir o vídeo, viu?
Ô, Otávio, você queria fazer uma pergunta aí, meu caro? Seja bem-vindo. Boa noite a todo mundo. Ô, Fábio, eu queria te perguntar sobre gabapentina e pregabalina, que às vezes eu vejo muito para desmame de sedação quetiapina, metadona, às vezes benzo, mas pregabalina e gabapentina eu vejo mais controle de dor crônica, até na enfermaria, mais do que do CTI, né, para dores radiculares, pacientes oncológicos. No contexto de terapia intensiva, eu vejo muito pouco. Mas é realmente o que a gente mais vê é associado só a dores crônicas, porque é usada mais comumente como dor neuropática, elas nasceram para isso. No entanto, quando a gente descobriu agora, vem descobrindo agora, que conforme a gente vai usando ela dentro da rotina de terapia intensiva, eu reduzo a necessidade de opioide, que essa é a grande vantagem. E quando eu comparo isso nas meta-análises, essas meta-análises mostraram que eu tenho redução do tempo de ventilação mecânica quando os pacientes usaram, principalmente nos pacientes com dores neuropáticas. Ou seja, na nossa terapia intensiva, é naquele paciente cronicão que já tem dor por imobilização de longa data, que está em recuperação muscular, fazendo treinamento muscular fisioterápico para começar a entrar no desmame. Os pacientes sentem muita dor neuropática. Eles se beneficiam, e principalmente nos pacientes da cirurgia vascular, amputação, pacientes isquêmicos de membros inferiores, superiores. Esses pacientes, quando eu associo, sobretudo a gabapentina, né, a pregabalina, que tem uma analgesia um pouquinho mais potente, a pregabalina à terapia intensiva, e isso é uma cultura que a gente não tem, que a gente tem que passar a usar, esses pacientes se beneficiam mais, eles ficam menos tempo em ventilação mecânica, menos tempo de terapia intensiva, e tem uma percepção, depois de 6 meses, menor da dor quando comparado com os pacientes que não utilizaram. Então, a gente usa muito pouco, mas a gente precisa usar um pouco mais. Até porque também, né, Fábio, esses doentes, eles vão muitas vezes ficar cometidos da sequela do CTI a longo prazo, né? Então, às vezes você vai começar pensando no futuro mesmo, né? Até drogas antidepressivas também, né? A pregabalina, enfim, você tem que tratar multimodal mesmo, né? E quanto antes você começa, melhor, né? Uma coisa puxa a outra, porque se a gente reduz o tempo de ventilação mecânica, tempo de terapia intensiva, com menor dor, com drogas associadas, automaticamente esse paciente se mobiliza mais. Ele faz sedestação mais rápido, ele movimenta mais rápido, automaticamente ele tem menos eventos tromboembólicos, eles se recuperam lá na frente mais rápido. A gente no CTI vê só o paciente do CTI. Quando chega o paciente do CTI pós-CTI, ele chega porque a família mandou uma fotozinha do paciente tomando uma cerveja lá na casa dele agradecendo. A gente acha que é só isso, mas muitos pacientes morrem após sair do CTI por complicações secundárias. E a complicação secundária mais comum, ela está associada ao consumo muscular. O paciente que fica imóvel faz evento tromboembólico lá na frente. A gente não leva isso em consideração, mas isso é importante. E sem contar também, turma, finalizando aí, nós temos uma vantagem muito grande nas nossas unidades, que a gente tem luz do dia. E a gente pode despertar os pacientes e permitir que eles continuem naquela rotina do ciclo circadiano deles, que é uma diferença muito grande do que você ficar trancado num caixote com luz acesa o tempo inteiro. Aí dá lá de madrugada, todo mundo apaga as luzes do CTI, porque todo mundo tem que dormir, e o paciente não tem noção do que é dia e o que é noite. Então, nas nossas unidades, grande parte das UTIs nossas, dos nossos leitos, eles têm janela, inclusive. Então, isso facilita muito o nosso trabalho em relação ao despertar diário que o Fábio colocou bem aí, né? Então, a gente acorda, tem televisão, né? Por incrível que pareça, né? Dos nossos 80 leitos, 60 deles têm televisão. Então, dá para a gente ligar nos programinhas legais lá, né? Do que ficar deixando aquelas coisas estranhas que fica passando de vez em quando lá, mas põe uns programas legais lá para os nossos pacientes ouvirem, assistirem, né? Tem algumas UTIs lá nossas, alguns leitos, alguns fisioterapeutas que deixam o paciente acordado, sentado na cama, né? Entubado, sentado na cama, né? O Roberto Cisne, já lá no Odilon, teve na UTI 1 principalmente, que tinha um fisioterapia mais dedicado assim, em relação ao motor, andava com o paciente na ventilação mecânica. Então, com o suporte adequado, né, 2 pessoas segurando, isso faz uma diferença muito grande. Isso aí tem a ver com que a analgesia bem feita, despertar diário adequado, uma equipe dedicada a não deixar esse paciente dormir o tempo inteiro,
né, dormindo no bom sentido. Gente, por incrível que pareça, nós já vimos, não raro, bloqueio neuromuscular para fazer endoscopia, né, sem analgesia. Simplesmente o colega foi lá e fez um bloqueador neuromuscular para fazer endoscopia, né? A gente até conversou entre a gente na época lá que isso é tortura. Isso aí é uma maneira de você torturar o caboclo. Você faz um bloqueio neuromuscular e não dá nada para a dor. E aí? Né? É isso, né, turminha? Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, dá mais uns 5 minutinhos. Lembrando que as nossas aulas são gravadas com a permissão dos professores. E nós temos um canal no YouTube que chama Quartas Intensivas, criadas pelo nosso blogueiro, Dr. Juarez Dutra, né? Ele gosta de aparecer lá no blog do Juarez, lá no Quartas Intensivas, e ele baixa as aulas e não sei lá como é que fala isso, ele sobe, né? Põe na nuvem lá nas Quartas Intensivas, tá, turma? Tá aberto aí para vocês, para a gente finalizar. O Fábio, fantástico, cara, você é um cara que é, né, diferenciado para dar aula, então ainda quando eu crescer eu fico assim, tá? Que eu parar de pintar o cabelo de branco, né? Que eu sou bem mais novo que você sabe disso, né? Amanhã não fala nada não. Não, assim, eu até mandei a mensagem pro Luigi aí que eu ia sair, gente, mas assim, achei sensacional a aula, acho que tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo mesmo, né? A necessidade da gente começar a reduzir a sedação dentro do... Nem a reduzir, né? Como o Fábio disse aí, otimizar a sedação e analgesia dentro do CTI. Olha quanta diferença que ele falou aí, eu não preciso nem te falar que nas nossas análises aí da mortalidade mais recente, né, até do último ano, últimos 2 anos, o que a gente vê aí é a necessidade mesmo de se empenhar muito fortemente na questão da sedanalgesia, né, e do despertar precoce, da mobilização precoce, né, nós temos uma responsabilidade grande na questão da formação de úlcera por pressão, uma vez que a gente não tira o paciente da sedação, né, precocemente, e a úlcera de pressão é o nosso principal evento adverso, né, no CTI hoje, o nosso indicador, um dos piores indicadores do CTI, com relação a manejo clínico, né, e tratamento, e a gente vê a importância do médico nisso daí, né, da equipe, nem é do médico, da equipe inteira, mas principalmente da nossa caneta, né, aí na tirada ou retirada, ou colocação ou não colocação. Acho que as drogas, Fábio, desde que a gente faça uma análise de custo, e se a gente fizer nessa metodologia nova do PROAD aí, talvez colocando um CTI por vez, né, para a gente poder ver, implantar uma droga nova, a proposta nova do protocolo, ver a redução de escara, de mobilização precoce, alta precoce, bons resultados, a gente consegue sim implantar as drogas que são mais caras, né, e que são importantes para isso. Você vai ter apoio nosso, sim, incondicional, no que for necessário para poder reduzir mesmo a permanência no sentido da melhoria e da qualidade da assistência do paciente, né? Então, olha só, esse recado, dá os parabéns, adorei também, acho que as aulas todas a gente devia dar para ele fazer, né, Luiz? Adorei. Pode mandar o Fábio fazer todas as aulas, é professor. Inclusive das outras áreas, você tem da cirurgia. Bicho, pode mesmo. Achei ótimo, assim, o jeito dele falar, muito claro, olha, até para uma pediatra deu para entender, hein, Fábio? Vou sair fazendo, adorei seu salário aí do microgramas asterisco, falando como é que é, quilo, já até esqueci aí, fazer por quilo, né? Aí eu falei assim, tá igual pediatria. Não, mas ele falou só para falar bonito, que a gente fala é melhor, a questão de micrograma por quilo por minuto é terapia intensiva, eu não uso isso não, ele falou é só para deixar gravado. Liga assim parabéns, que é melhor, pronto. A gente é muito prático. Vou deixar vocês tranquilos aí. Tá, para discutir a parte técnica, mas foi ótimo, adorei. Estou esperando aí o documento para a gente poder fazer o treinamento e capacitação do grupo. Tá? Você ouviu aí, né, Ana Paula? Você ouviu aí, né? A Yara está cobrando documento aí, ó. Você vai entregar semana que vem, 15 dias, Yara. Ana Paula Bueno aí vai te entregar. Tá até muito 15 dias, né? Tem um feriado no meio, é semana que vem, claro. Muito bem. O que vai fazer no feriado? Obrigado, Yara. Tchau, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Ô, Luiz, o Yara, é o seguinte, a gente faz as diluições padrões dentro da terapia intensiva
de forma a que a gente é muito prático, né? Precisa ser dentro do CTI, de forma a conseguir no paciente de 70 a 80 quilos, que as nossas infusões não variem muito além de 10, 20 ml hora. Então, essas infusões, essas soluções, diluições que a gente faz, é para facilitar. E acaba que virou senso comum de todo mundo pega um paciente adulto, liga a 10 ml hora, liga a 20 ml hora. Ele não está errando muito, a gente já faz com esse sentido, mas a gente tem que especificar. Agora, quando a gente muda medicações, se a gente deixar de usar domorite fentanil e passar a usar Precedex, ketamina e remifentanil para todos os pacientes, só isso, nós vamos ter mesmo número de escara, o mesmo número de mortalidade, o mesmo tempo de ventilação mecânica. Não é só isso. Quando a gente muda essas drogas para drogas de ação mais curta e automaticamente no pacote eu venho a atenção maior à analgesia, com todo o pacote incluído, aí eu consigo redução de morbidade e mortalidade. Então, não adianta só eu usar Precedex para todo mundo lá, que eu não vou ter benefício nenhum, meu custo vai lá em cima. Mas eu tenho que usar a ketamina, eu tenho que usar o propofol, eu tenho que mobilizar o decúbito, tenho que tirar a dobra do lençol, eu tenho que pôr o paciente em pé, eu tenho que mobilizar com mais frequência. É todo um pacote, obviamente. Mas é isso aí. Obrigado. Perfeito, Fabão. Então, só lembrando... Só complementando aí, Ana Paula, os meninos todos aí da residência, que vão tornar vocês diferenciados no manejo, no cuidado ao doente dentro do CTI. Então, é exatamente isso. Vocês percebendo o que vocês estão fazendo, assim, se você ligou o midazolam e o fentanil puro, que é uma coisa maravilhosa para você dar menos volume, não é 5 ml hora, não é 10 ml hora, não. É o tanto de miligrama que você precisa de dar para aquele doente, né? Não adianta, é o que o Fábio falou, não adianta você usar um propofol que você tem condição de manter o doente num nível de sedação mais adequado e que você consegue controlar isso a curto prazo, não adianta você deixar a RAS -5, isso não é o objetivo disso, né? Não adianta você usar um Precedex com um doente que você não vai acordar rápido, se você tem pouca disponibilidade de Precedex, igual a gente tem, né? Dá o Precedex para um doente que você não vai querer fazer um desmame rápido. Não quer dizer que você tem que deixar também fentanil, midazolam, infusão no mesmo tanto todo dia, né? Uma coisa muito legal é isso de descentralizar o poder nisso, né? De deixar para a enfermagem, né? Para o técnico de enfermagem mesmo, essa coisa de criar essa cultura de chegar e tirar a sedação. Se você não tem uma contraindicação para retirada, tem que chegar logo cedo no plantão e tirar a sedação de todo mundo mesmo, tá, meninos? Então, é essencial, é isso que vai tornar vocês diferenciados e reconhecidos dentro da terapia intensiva, tá? Um recado foi dado aí, né, meninos? Mais uma vez, né? Então, parabéns, Fábio. Aula fantástica, velho. Nós vamos escrever esse protocolo, né, Fábio? Na verdade, está escrito, a gente vai revisar e acrescentar essas partes que a gente não tinha colocado. E aí a Ana Paula vai ajudar você aí na formatação disso e a gente vai fazer um resumo desse protocolo, resuminho de bolso, e vamos fazer um treinamento da equipe toda, né, do técnico de enfermagem à doutora Yara, diretora. Todo mundo vai ter conhecimento do nosso protocolo para a gente poder, inclusive, implantar novas drogas, né, que ela deixou bem claro aí na hora que ela falou. Se realmente a gente fizermos os testes e demonstrarmos que tem efetividade, não tem por que a gente não colocar. Certo? Só para finalizar, é a Marcinha Viegas, você quer falar alguma coisa aí, Marcinha, por gentileza? Só para falar que foi ótima aula, adorei, entendi uma série de coisas e estou também aí na expectativa do treinamento, porque para mim também é importante saber essa questão do conforto, né? É algo que eu venho avaliando, né? E cutucando mesmo, o pessoal, o paciente está desconfortável, principalmente nesses pacientes em cuidados paliativos. Então, estou dentro. Para quem não conhece, turminha, quem não faz parte da equipe, a Marcinha é a nossa psicóloga do hospital, do CTI. Né? Então, vejam bem, é a nossa psicóloga demonstrando interesse em conhecer sobre o protocolo de sedação analgesia. Né? E não é só para aparecer, não, viu, gente? Ela está lá e ela toca o dedo na ferida mesmo. Ela vai lá e provoca e chama atenção, né? E ele entra lá dentro do leito com a gente, vê que o paciente está desconfortável, reforçando o que a nossa linha defende, que é a equipe multi.
nós precisamos do empoderamento da equipe multi, porque o médico é importantíssimo dentro do CTI, assim como o enfermeiro, a fono, a físio, né, os técnicos e agora também dentista, né? Nós temos dentista dentro do CTI agora, nós estamos chique demais. Beleza? Então, obrigado, Fábio, mais uma vez. Boa noite para todo mundo e obrigado pela presença suas aí, tá bom? Valeu, até a próxima. Obrigado, um abraço.